noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Como está a semana? Está na bênção? Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. Mateus 15, 21. Encontre aí na sua Bíblia. Vamos orar. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Temos levantado a Ti, ó Deus, o altar de adoração. Mas agora, Senhor, queremos nos alimentar do pão, queremos nos alimentar da Tua palavra, queremos alimentar o nosso espírito, Senhor. E a Tua palavra, ó Deus, precisa chegar ao nosso coração e precisa conduzir-nos àquilo que Tu desejas. Senhor, fala com cada um de nós nessa noite. Senhor, toda mentalidade religiosa que possa nos impedir de entender a Tua palavra, toda mentalidade religiosa que possa nos impedir, Senhor, de compreender a Tua palavra, nós colocamos agora na cruz de Cristo toda a nossa teologia, toda a nossa sabedoria, toda a nossa capacidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Vamos lá então, nós vamos ler Mateus 15, do 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Deixe marcado aí, depois mais adiante nós vamos ler mais um texto. Mas nós queremos nessa noite refletir a respeito deste encontro, do encontro de Jesus com essa mulher Sírio-Fenícia, desse encontro que aconteceu fora da região, fora dos limites de Israel. Quando a palavra diz que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, ela está querendo dizer que Jesus saiu dos limites da nação de Israel. Ele estava constantemente acompanhado, à sua volta sempre haviam a grande maioria das pessoas que ouviam Jesus, a grande maioria das pessoas a quem ele direcionava a palavra eram de origem judaica, eram judeus, eram israelitas, era o chamado povo de Deus. Mas agora Jesus sai desse lugar, ele decide sair de Israel e ele atravessa para a região que é chamada de Tiro e Sidom, para a região da Fenícia. A Fenícia, ela é hoje, vamos dizer, se fosse hoje, ela seria uma junção da Síria, do Líbano e uma parte de Israel. Essa era a região de Tiro e Sidom. Essas duas cidades, elas são mencionadas porque elas eram as duas cidades mais importantes da Fenícia, Tiro e Sidom. Elas não eram cidades novas, elas eram cidades muito antigas.
Uma delas, ela já existia desde 2750 anos antes de Cristo. A outra já existia há 4.000 anos antes de Cristo. Então eram cidades antigas, eram cidades que se mantinham. Os fenícios eram grandes comerciantes, navegadores, construtores de barcos, e eles eram conhecidos por isso. A história diz que esses fenícios, esses sírio-fenícios, porque era uma junção da Síria e da Fenícia, esses sírio-fenícios, eles eram excelentes construtores de barcos. E os barcos dos fenícios, eles tinham uma característica. Naquela época, eles faziam seus barcos, ele tinha na frente uma carranca. Sabe o que é carranca, né? Alguém não sabe o que é carranca? É uma figura, um rosto que se lançava assim da ponta do barco na figura de um cavalo. Era a figura de um dos deuses que eles adoravam, o deus Yan, que era expresso num cavalo, que era o deus do caos e o deus que acalmava os mares. Os sírios fenícios naquela época, eles navegavam, os seus barcos eles eram movidos a remo e velas. E já naquele tempo eles já tinham alcançado a costa onde hoje é a Inglaterra. Então eles eram muito conhecidos, muito famosos, os sírio-fenícios. Mas também tem a religião deles. Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. E praticamente todos os cultos deles, a adoração deles, ela englobava o sacrifício humano. Eles sacrificavam pessoas. Eles adoravam, eu anotei aqui alguns deuses que eles adoravam. Eles adoravam Astarte, eles adoravam Baal, Ian, que era esse com a forma de cavalo, Melcarte. Além de venerar esses deuses que exigiam sacrifícios humanos, eles também faziam cerimônias nas florestas, nos montes. Acho que nós vamos parar aqui, vamos para lá. Alguém pede para baixar o volume das crianças, senão nós vamos tudo para lá cantar com elas. Então eles sacrificavam crianças, sacrificavam pessoas, e eles comercializavam joia, cerâmica, eles comercializavam temperos e levavam para vários lugares. Então Jesus agora sai do meio de Israel e ele vai para esse lugar, um lugar de uma religião politeísta que sacrificava pessoas. Esse é o ambiente que Jesus se encontra agora. E quando ele chega nessa região de Tiro e Sidom, quando ele chega neste lugar, logo surge uma mulher. A palavra diz uma mulher cananeia. Outras versões dizem uma mulher sírio-fenícia. Por que dizia uma hora diz cananeia, outra hora dizia sírio-fenícia? Porque os primeiros habitantes da Fenícia eram descendentes de Canaã. Então a palavra diz uma mulher cananeia. Então essa mulher que vem de uma origem de uma religião politeísta, essa mulher que faz parte de uma nação que não adora um único Deus, essa mulher que tem essa tradição religiosa politeísta, que faz parte dessa população, ela vem até Jesus. E ela vai seguindo Jesus. E vai então gritando atrás dele: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos então, eles dizem para ele: Senhor, manda essa mulher embora. Manda que ela vá embora, porque ela está gritando atrás de nós, ela está incomodando, ela está perturbando. Mas a palavra diz que Jesus não respondia nada. E quando foi questionado pelos discípulos, ele disse assim: eu não vim senão para as ovelhas, para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, eu só vim
para alcançar o povo de Israel. Eu não quero saber dos fenícios, eu não quero saber deste povo. Então a mulher continuou gritando, a mulher continuou clamando. E aí Jesus, aí acontece essa conversa entre eles. O verso 22, abre lá para nós lá, verso 22. Eis que uma mulher cananeia provinda daquelas cercanias clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu palavra. Chegando pois a ele, os seus discípulos rogavam-lhe dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. E respondeu-lhe ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. Aí vem a primeira resposta de Jesus, no verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Essa foi a primeira resposta de Jesus para essa mulher. Por que Jesus respondeu isso? Quando ela vem atrás de Jesus e ela começa a dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você lembra que várias vezes quando Jesus estava lá em Israel, alguém gritava: filho de Davi. Você não viu? Você viu o cego Bartimeu, por exemplo, fica lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher, embora sendo Sírio-Fenícia, ela invoca um título de Jesus: o filho de Davi. O título filho de Davi era um título político e religioso. Ela estava dizendo que na verdade Jesus era o rei de Israel. Então ela vem gritando: Senhor, filho de Davi. Ela está dizendo: o Senhor que é o rei de Israel, o Senhor que governa sobre Israel, tem misericórdia de mim. E aí Jesus responde para ela. Jesus diz para ela: eu não vou tirar o pão que é da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que Jesus quer dizer isso? Ele está dizendo que o povo de Israel são quem? Quem é o povo de Israel? Os filhos. Ele diz, eles são os filhos. Quem é o pão? Jesus. Então ele diz assim: ó, eu sou o pão, e eu não vou pegar este pão que é de Israel, que é dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? As outras nações. Então ele diz assim: ó, eu não vou tirar o pão que é dos filhos e dar para as outras nações. E se você soubesse que eu sou o filho de Israel, você não falaria comigo que eu sou filho de Davi. Você não falaria comigo porque eu sou rei. E você não tem condições de se dirigir a mim. Você não tem condições de falar comigo. Eu sou o pão que veio para ser dado aos filhos. Você não é filho, você é cachorrinho. Aí ela responde para Jesus, no verso 27. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então o que ela diz agora? É verdade, o Senhor realmente não é o filho de Davi, o Senhor não é o rei, mas também o Senhor não está em Jerusalém, o Senhor também não está em Jerusalém. Então na verdade eu não sou digna de falar com o Senhor se eu estivesse em Jerusalém, mas o Senhor também não está. O Senhor está aqui na minha terra, o Senhor está aqui na minha nação. E aqui na nossa nação, os cachorros comem também daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Agora, o que essa mulher ela fala? Jesus disse que ele era quem? O que ele era? O pão. Ele diz: eu sou o pão. Mas ela responde para Jesus dizendo que ele, além de ser o pão, ele é o quê?
A migalha. A migalha que cai da mesa do seu Senhor. O Senhor, está certo, para os filhos, o Senhor é o pão que é servido na mesa. Mas para nós, as outras nações, o Senhor também é a migalha que cai no chão e que alimenta as outras nações. Ou seja, de qualquer forma, o Senhor também tem que me alimentar. De qualquer forma, o Senhor também tem que se dirigir a mim. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se admirou da resposta daquela mulher. Diz o verso seguinte: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha sarou. Sabe o que nós aprendemos nessa noite? É como nós vemos Jesus. A palavra de Deus, em alguns relatos, ela apresenta Jesus, ela usa a linguagem figurada para falar de Jesus. Jesus, por exemplo, quando falou com aquela mulher lá no tanque, aquela mulher samaritana, ele disse para ela: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água. Você me pediria água, mas você não sabe quem eu sou. Aí Jesus se apresenta como sendo a água. A palavra de Deus também diz que Jesus, ele se apresenta como sendo o pão. Quando ele fala do maná para as pessoas, ele diz assim, ó: os seus antepassados comeram o maná, mas eu sou o pão que desceu do céu. Então ele é representado como o pão, ele é representado como a água, ele é representado como a videira. Mas agora, quando ele conversa com essa mulher diz para ele: Senhor, além de pão, de água, de videira e de tantos outros nomes ou significados que são dados ao seu nome, também tem esse: o Senhor é a migalha. E o que nós aprendemos com isso aqui? Primeiro, que visão você tem do Senhor? Você lembra que quando o filho pródigo, ele está lá tentando se alimentar da comida dos porcos, ele para e pensa e ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai, o que ele diz mais? Quem lembra? Lá na casa do meu pai, os servos têm pão em abundância. Na casa de meu pai, todos os servos têm pão em abundância. Todos eles têm pão para comer. Então a palavra de Deus está nos dizendo que muitas vezes, muitas pessoas, elas têm uma visão de Jesus, e o seu relacionamento com Jesus é como servo. Eles entendem que a única forma de se relacionar com Jesus é através do serviço. E quem está envolvido na religião, principalmente na religião evangélica, a maior honra que as pessoas buscam é de ser chamado de quê? Quem é que lembra? Servo de Deus. Então as pessoas dizem: tudo que eu quero é ser reconhecido como um servo de Deus. Então, se você tem um entendimento, tem uma visão, se você tem uma compreensão de Jesus, de que você só deve se relacionar com Ele, como Ele sendo o seu Senhor e você sendo um servo, o filho pródigo disse: na casa de meu pai, todos os servos têm pão em abundância. Ou seja, se você vê Jesus apenas como um Senhor e você se vê como um servo, Ele tem pão para você. Jesus é o teu alimento. É com Cristo que você tem que se alimentar. Mesmo que a tua visão e entendimento seja de alguém que só sabe se relacionar com Deus como um servo, como alguém, como Marta, que Jesus disse assim: Marta, você tem que parar um pouco, você só está ocupada com o serviço. Então, muitas pessoas são como Martas, elas só conseguem se relacionar com Deus através do serviço.
Então, se elas têm uma escala, se elas têm um compromisso, se elas têm que corresponder a algum compromisso. Mas essas pessoas, Jesus se apresenta a elas como sendo quem? O pão em abundância. Mas quando Jesus fala com essa mulher, ele fala dos filhos. Filho é um outro relacionamento com Deus. Jesus, numa ocasião, disse assim: eu não vou chamar vocês de servos, porque o servo não sabe nada das coisas do seu Senhor. Eu vou chamar vocês de filhos. Filhos. Porque filho é outro relacionamento. Filho é herdeiro, servo não é herdeiro. Dificilmente na história você vai ver servos que herdaram alguma coisa do seu Senhor. Quem herda são os filhos. Os filhos são herdeiros natos de tudo que tem o seu Senhor. Então Jesus diz assim, na mesa dos filhos, o que tem? O que ele respondeu para essa mulher? Não é bom tirar o pão? Então, se você é servo, tem pão em abundância. Se você é filho, você se senta à mesa e tem pão. Você se senta à mesa e tem pão para você também. Então, da mesma forma, Cristo é o teu alimento. Da mesma forma, Cristo vem e Ele quer te servir de alimento. Mas agora essa mulher, ela acrescenta uma nova modalidade. Ela fala das migalhas dos cachorrinhos. Quem são essas pessoas? São aquelas que são consideradas indignas. Aquelas que são consideradas à parte. Aquelas que são marginalizadas. E elas próprias se sentem indignas de serem chamadas filhos de Deus. Porque pecaram tanto, porque falharam tanto, porque erraram tanto, porque cometeram tantas coisas na vida, que elas pensam que elas não podem ser filhos de Deus. Então Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Eles são indignos, são tão incapazes de se chamarem filhos de Deus, de se entenderem filhos de Deus. Mas que para esses também Jesus se apresenta. Agora não é o pão, agora ele é a migalha. Então agora Jesus se reduziu ainda mais. Já não é o pão, não é a água, não é o vinho, não é nenhuma das outras figuras. Ele é a migalha. E ele se reduz dessa maneira para alcançar mesmo aqueles que são chamados de indignos, mesmo aqueles que se sentem incapazes de se sentar à mesa do Senhor, porque erraram, porque falharam, porque pecaram. Porque na verdade todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós estaríamos afastados da mesa do Senhor. Mas a todos nós Ele chama, a todos nós Ele convida para se sentar com Ele à mesa. Da mesma forma que Ele era o alimento do servo, que Ele é o alimento do filho, Ele também é o alimento, Ele também é a migalha, porque a migalha também é alimento. Ele também é o alimento daqueles que se acham dignos. E Jesus continua dizendo: mesmo que você que você se sinta indigno, eu quero ainda ser o teu alimento. Eu ainda quero te alimentar. Eu ainda quero cuidar de você. Eu ainda quero tratar de você. A palavra de Deus, ela nos fala que Jesus ele reduziu-se de tal maneira, de tal forma, ele abandonou, ele deixou a sua glória para ele se tornar como um homem, para viver como homem. Eu quero ler aqui para você Filipenses capítulo 2, verso número 6. Filipenses 2:6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que Jesus fez? Então nós precisamos entender quem era Jesus antes dele vir. Qual era a sua posição na glória? Ele era o Filho, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele governava com o Pai. Ele sentava-se à direita do Pai. Ele governava com Ele. Nele, por causa dele, por Ele, todas as coisas foram criadas. Então, quando Deus escolhe alguém para vir à terra, para salvar o homem, para conduzir o homem de volta a Deus, Jesus se apresenta. Mas Ele não podia vir como um Deus. Ele não podia vir com os seus poderes sobrenaturais. Ele não podia vir como os gregos falam, como muitas religiões falam. Os deuses andaram entre nós, os deuses andaram com a gente, ou então os filhos dos deuses, como Hércules, como esse, como aquele, como Apolo, como os deuses dos gregos. Ele não podia vir como um Deus, ele precisava vir como um homem. Só que para ele vir como homem, ele teve que se reduzir. Ele teve que abrir mão dos seus poderes de Deus, dos seus poderes sobrenaturais, da sua capacidade sobrenatural. Aí você vai dizer, não pastor, mas ele continuou com poderes sobrenaturais. Não, ele não continuou com esses poderes. Ele cultivou como homem, não como Deus. Quando Jesus andava sobre a água, ele não andava como Deus, ele andava como homem. Quando Jesus curava os enfermos, ele curava como homem. Quando Jesus deu vista aos cegos, ele fez isso como homem. Quando ele acalmou a tempestade, ele fez isso como homem. Tudo que Jesus fez, ele fez isso como homem. Mas como que ele fez isso? Aí você vai dizer, mas eu também sou homem, mas eu não ando sobre as águas. Eu também sou homem, mas eu não faço essas coisas. Porque a maioria de nós não faz o que Jesus fazia. Jesus, ele conquistou essa capacidade porque ele demonstrou aos discípulos o que eles tinham que fazer. Porque enquanto todo mundo dormia, o que Jesus fazia? Ele orava. Ele passava as madrugadas orando. Ele passava as madrugadas se enchendo do Espírito. E o Evangelho várias vezes diz que Jesus era levado pelo Espírito. Era o Espírito Santo quem conduzia Jesus. Nós muitas vezes não somos assim. Nós decidimos as coisas, nós fazemos as coisas como dá na nossa cabeça. A maioria não ora antes de tomar uma decisão. E aí depois, quando dá errado, corre para Jesus e diz, Senhor, me ajuda, faz alguma coisa por mim, me tira dessa. Quando se instalou o caos, a gente corre para Jesus. Aí a gente quer que Jesus intervenha. Mas na maioria das vezes, as pessoas não oram para tomar decisões. Não oram pedindo direção de Deus. Elas decidem por A mais B, por aquilo que elas entendem, por aquilo que elas veem. Elas tomam suas decisões. Eu vou fazer isso. Por que você vai fazer isso? Eu quero. Mas ela não pergunta se é isso que Deus quer. Ela não busca uma direção de Deus. Aí depois que o caos se instala por uma decisão mal tomada, por uma decisão não dirigida por Deus, aí a pessoa corre. Senhor, me ajuda, me socorre, me cura, me liberta, me livra dessa, Senhor. Aí a gente faz que nem Sansão. A gente pensa que Deus está naquele negócio e Deus já não está mais. Porque a palavra diz isso. Quando Sansão se levantou e foi clamar por Deus, Deus já não estava mais com ele. Fazia tempo, ele não tinha percebido. Ele não tinha percebido que Deus não estava mais com ele. Então Jesus, ele teve que se reduzir toda a sua divindade para caber no corpo de um homem. Lá na glória, Jesus não tinha sede, ele não tinha fome, ele não dependia das pernas para caminhar. Eles podiam se locomover, voar em fração de segundos, se mover na velocidade do tempo.
O que é se mover na velocidade do tempo? Lembra de algum lugar que você conhece? Uma cidade, Porto Alegre. Em questão de segundos você vai lá em Porto Alegre. Você lembra de lugares, de ruas, de pessoas. É nessa velocidade que eles se moviam, não dependia de perna. Aí ele vem como homem. E a gente viu na terça-feira que Jesus caminhava em média 10 quilômetros por dia. A gente viu que Jesus tinha que se alimentar, tinha que comer peixe, tinha que comer pão. Ele tinha que fortalecer o seu corpo. E mais do que fortalecer o seu corpo, ele tinha que encher o seu espírito. Então por isso ele orava, por isso ele jejuava, por isso ele buscava o Senhor. Ele teve que se reduzir da sua divindade. A palavra diz, ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Então ele se reduziu, ele se esvaziou para vir nascer como homem e para viver como homem, para mostrar a nós homens que é possível viver o Evangelho. Jesus veio para nos mostrar que é possível perdoar, é possível ter misericórdia, é possível amar, é possível se controlar, é possível não responder quando a gente é ofendido, é possível ficar calado na hora que tem vontade de falar, é possível se viver o sobrenatural. Jesus veio e mostrou isso para a gente. Isso que ele se reduziu. Agora, na região de Tiro e Sidom, ele reduziu-se ainda mais. Porque em Israel ele dizia, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Mas em Tiro e Sidom ele diz, eu sou a migalha. Ou seja, não importa o nível que você está. Se você pensa que é um servo, e é só assim que você consegue se relacionar, Jesus vem para você e diz, eu sou o pão. Se você já entendeu que você é filho, e que o teu relacionamento com Deus é muito mais profundo do que um servo, muito mais do que serviço. Você é um filho, você é herdeiro. Você não precisa trabalhar para pagar as coisas para Deus. Você já é herdeiro, já é teu. Esse é o grande erro de muitas pessoas. Eu vou lá fazer uma corrente de oração porque elas pensam que elas estão fazendo um consórcio. Então elas precisam de 7 semanas, 20 semanas para conquistar alguma coisa. Porque elas não entenderam ainda que são filhos. Filho é herdeiro. Se você tem filho e você tem alguma coisa, seu filho é herdeiro, não importa a idade que ele tem. Ele é herdeiro das coisas que você possui. A Sofia é herdeira da casa, do carro, dos bens do Samuel e da Carol. É lógico que ela não governa esses bens, mas é dela. É dela. E os seus filhos também. A Isabela, que acabou de nascer, ela é herdeira das coisas do Sandro e da Mariana. Mas se eles tivessem um servo, podia ter 500 servos. Servo pode ser muito amigo, mas não é herdeiro. Mas se você entendeu que você é filho, você é herdeiro. Mas se você entende que é filho, Jesus diz, eu sou o pão. Eu quero te alimentar. Eu quero te alimentar. Mas ao invés disso você pensa, mas eu não sou filho. Eu também não sou servo. Eu sou um cachorrinho, eu sou um qualquer. Eu sou um verme. Eu sou a titica do cavalo do bandido. Tudo bem, você pode ser. Então Jesus vem dizer assim, ó, eu sou a migalha para você. Se você se acha indigno, se a tua mentalidade de autocomiseração, de miséria, de desvalorizar a si mesmo, te impede de se tornar um filho de Deus, desse mesmo jeito, Jesus se reduziu a uma migalha para poder te alcançar, para poder te alimentar. Mas o desejo dele é que você entenda o reino de Deus, que você entenda a sua posição, que você receba a sua identidade de filho, para que você pare de comer as migalhas e se sente a Deus. O desejo de Deus
é que você que é servo, amplie o seu entendimento, se reconheça como filho, tenha identidade de filho, e que pare de ficar ao lado da mesa e se sente à mesa, como filho. Como filho. Porque é isso que Deus quer de nós, Ele quer filhos. Quando nós chegarmos na glória, ninguém vai ser apresentado assim. Agora eu quero apresentar para vocês um grande servo de Deus. Não vai existir isso. Ninguém vai ser chamado de servo de Deus na glória. Ninguém vai ser reconhecido como um grande servo de Deus. Até porque o próprio Jesus diz assim, ó, um servo, quando ele faz tudo o que tem que fazer, o que ele é? Inútil. Aí você vê, você que trabalha numa empresa e você diz assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, mas você faz o que tem que fazer. Mas você quer um reconhecimento, e Jesus ele tem um reconhecimento. Ele diz assim, o servo, quando ele faz tudo o que tem que fazer, ele é inútil. Ele só faz o que tem que fazer, ele não faz a lei. Ninguém vai chegar na glória e Jesus vai olhar assim e vai dizer, eu quero agora chamar todos vocês aqui, eu quero apresentar agora um grande servo. Não. Todos nós seremos filhos. Seremos filhos. O filho, igualmente como servo, também trabalha. O filho, igualmente como servo, trabalha por causa da herança. Nós não somos o que a gente chama de filhinho de papai. A gente fica só esperando Deus dar as coisas para a gente fica só consumindo as coisas que Deus nos dá. A gente trabalha pela herança. Por isso que nós trabalhamos pela herança. Mas somos filhos. Jesus, ele se reduziu para chegar até onde você está. Não importa qual é o seu entendimento de Deus, de Jesus, de Cristo. Ele quer chegar até você e Ele quer alimentar você. Ele quer alimentar o seu espírito, quer te conduzir. A palavra diz que quando essa mulher, ela entendeu isso, quando ela entendeu que ela podia se alimentar de Cristo, você vê que Jesus, ele não impôs a mão sobre ela, ele não disse para ela, agora eu vou fazer uma oração forte aqui para você. O que ele diz lá naquele texto final? Ele diz assim, ó, por causa da tua fé, vai embora, tua filha já está curada. Ela não ficou esperando que Jesus colocasse a mão sobre ela. Bastou abrir o seu entendimento para que a filha dela fosse tocada, para que a vida da filha dela fosse transformada, porque ela entendeu o que Cristo poderia ser na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.